E o Paulo Seno vai fazer o preparo de hoje. Sem respirar, tá, Paulo? Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Ela já falou tudo que está no preparo, na hora que ela começou a falar aqui. Nós chegamos aqui na Casa Espírita, estamos tendo a oportunidade de fazer a mudança, mudar os padrões do nosso pensamento, das nossas atitudes. Somos convidados a fazer os cursos da casa. É importante para que a gente possa entender o que estamos fazendo aqui, neste planeta, neste momento, o que precisamos entender sobre o que acontece na nossa vida. Nós temos grandes exemplos que passaram pelo planeta, o maior deles Jesus, mas tivemos Gandhi, Martin Luther King, Mandela. Estamos sendo convidados agora para o embate, para atuarmos com a não violência. A gente vê uma transformação no nosso país muito grande, mas acontece em outros países. Qual a mudança que a gente está fazendo? Qual a contribuição que estamos dando pela paz no mundo? A gente parou para pensar nisso? Tem uma música que diz: a paz do mundo começa em mim. Que a gente possa refletir e aproveitar esse momento que a gente hoje vive, que a gente já consegue fazer essa mudança em nós. É fácil? Não é. É trabalhoso. Mas a gente pode fazer um pouquinho de cada vez. Muita paz. Jesus, amoroso mestre, amoroso amigo, que nos envolve nesta noite de hoje em suas bênçãos, serenando os nossos corações, trazendo despertar as nossas consciências. Mentora, veneranda, querida Joana de Ângeles, que neste mês a homenageamos, falando dos seus livros, das suas orientações, da sua psicologia espiritual, pois comemoramos durante todo o mês o aniversário de 9 anos da casa. Assim pedimos, querida amiga, querida irmã, que envolva todos nós no despertar das nossas consciências, no entendimento do verdadeiro valor da vida, pedindo também aos bons espíritos, mentores queridos e abnegados, que envolvam o nosso Divaldo Franco em suas bênçãos, em fortalecimento e saúde, pedindo assim que inspire o nosso amigo querido, trabalhador da casa, Nelson Tavares, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, primeiro desculpa, né, de novo, que vocês vieram aí para ver o Divaldo, aí né, como eu estava lá, vai ver a Tiririca do Brejo, aí vai fazer o quê, né? Mas sejam muito bem-vindos à Casa de Joana. Bom, a gente vai falar hoje, vamos chamar de uma palestra de comemoração dos nossos 9 anos, apesar de hoje não ser especificamente a data do aniversário, a gente hoje estava nesse clima de comemoração, a gente vai continuar nele.
Eu vou confessar que, assim, acho que nas 2 primeiras horas, para preparar, assim, hoje à tarde, né, quando a gente viu que tinha que preparar alguma coisa, bateu aquela, sabe aquele desânimo, menino? A gente fica pensando, a gente fica meio assim, né? É uma coisa diferente. Aí, mas assim, depressão de espírita tem que ser rápida, né? Você passou, porque a gente que busca esclarecimento tem que entender que passou, né? Deu o que tinha que dar, pronto, agora vamos em frente, vamos trabalhar. E aí, mas eu não achava nada assim, que eu disse, meu Deus do céu, esse negócio não tem cara ainda de palestra, né, do dia do Divaldo, não ia ter como. E aí a gente que conta sempre, porque não tem como ser diferente, com o auxílio especificamente cada um de nós, né, espiritual, mas também coletivamente da casa. Aí eu falei, olha, me ajuda aí, senão o negócio não vai rolar. E você sabe que me lembrei do livro, que é um livro super especial, chamado Semeador de Estrelas. É um livro que eu gosto muitíssimo, porque conta, o próprio Divaldo conta, incontáveis fatos interessantes, relevantes sobre a sua própria vida. E não tem, eu diria, manual, não chega a ser uma biografia, porque são apenas pequenos, quase contos, né, passagens da vida dele, mas são muito interessantes. E eu acho que vale a pena dar uma consultada a quem tiver a oportunidade. E aí eu estava folheando, que me lembrei de uma passagem que eu queria, bem curtinha, queria ler, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Divaldo contando que Joana explica para ele, quando ela aparece, ela, salvo engano, pela primeira vez, em 1945, e ela diz para ele, diz que ela o envolve numa ambiência de muita ternura, de muita tranquilidade, muito equilíbrio, e aí ela diz para ele, olha, a nossa marcha será muito longa, e nós caminharemos juntos, eu escreverei por tuas mãos por inúmeras vezes. E ele diz que, ela fala para ele, avisa para ele, tempo virá em que eu requisitarei várias horas diárias para o Ministério da Escrita. E aí ela explica por quê da necessidade de uma produção psicográfica tão grande. Ela explica para ele que espalhados no mundo estão muitas almas afins. Almas com as quais ela tem comprometimento enorme, a quem ela quer muito bem e que ela gostaria de reunir. Mas pela impossibilidade de reunir a todos em torno do seu trabalho, que ela gostaria de pelo menos chegar a eles pelo trabalho da psicografia. E ela diz, no começo, olha que bonitinho, tu irás convidá-las pela própria palavra. E quando as tuas forças diminuírem e as distâncias começarem a se tornarem intransponíveis, ainda assim, aquieta o teu coração, porque a mensagem escrita que tu produziste comigo continuará a chegar a todas essas almas afins. Então vocês percebem que a gente está observando agora, isso foi dito a ele em 1945, depois, já com quase 90 ou já 90? Eu sou meio ruim de homem, não decoro essas coisas, né? Vocês sabem disso. Tem 88? Então, agora já com quase 90, ele está chegando exatamente a essa fase em que as limitações físicas, que são intransponíveis, né? Porque não dependem apenas da nossa vontade, começam a exercer algumas limitações nesse apostolado de divulgação da doutrina espírita, trabalho amoroso que ele realiza da forma que todos nós conhecemos. E Joana disse para ele aqui, aquieta teu coração, porque na impossibilidade de tu estares lá presente, a tua palavra continuará esse legado. E isso me trouxe muito alento, porque eu disse, pronto, então está respondido, a gente vai fazer o quê? A gente vai para as obras de Joana, né? E é esse mesmo o movimento, por isso a mensagem é de alegria. É de alegria porque tudo a gente tem duas maneiras de olhar, né? A primeira delas é dizer, que pena que ele não pode, que pena que isso, que pena que não está bem, que pena que tanta coisa. Mas também muitos de nós luta e busca uma vida equilibrada, uma vida digna. E muitos de nós não conseguimos alcançar aquilo que planejamos para nós mesmos, sem termos consciência daquilo que foi planejado para nós antes de reencarnar. E olhar para um amigo muito querido, que tem hoje essas limitações naturais, repito, mas cuja história
permite que esse legado que ele deixa junto com Joana de Ângeles seja a sua mensagem duradoura para a posteridade, é motivo de alegria. E repito, a gente tem sempre que olhar as coisas pelo melhor olhar, né? E é isso que a gente está fazendo hoje, tá? Bom, aí a gente foi buscar lá no Semeador de Estrela alguma história interessante para a gente poder falar exatamente do Divaldo, já que hoje a gente comemora os 9 anos da casa e ele faz parte, indubitavelmente, da história dessa casa. E aí eu queria falar para vocês da história da Casa de Jesus, que é uma história pouco conhecida. Não sei se vocês já ouviram falar, é provável que muita gente não tenha escutado falar da Casa de Jesus. Divaldo já tinha fundado a Mansão de Caminho, não tinha a estrutura que tinha hoje, mas já era onde está hoje a mansão. Já tinha a escola para as crianças, já tinha uma série de coisas. E um dia, Divaldo, andando de ônibus, que era o que ele fazia para ir trabalhar, ele ia a algum lugar, pegou ônibus, depois pegou o bonde, e naquele dia ele ficou especialmente sensibilizado com a quantidade de moradores de rua, e olha que naquela data provavelmente não se aproximavam as coisas que a gente vê hoje por aí, né? Mas ele ficou extremamente sensibilizado com a quantidade de pessoas em situações de rua, com muito sofrimento, muitos deles com doenças graves e morrendo nas ruas, abandonados, largados. E aí ele vai a Minas, ele conversa com Chico e diz assim: Chico, eu quero que você converse com o Dr. Bezerra de Menezes, porque eu quero fazer um espaço para aquele que se prepara para a morte. A gente produz muito para quem tem vida. A gente produz escola, a gente produz creche, a gente produz hospital, maternidade, mas a gente não tem uma estrutura de um lugar para a pessoa se preparar para a morte. Né, porque, em tese, o hospital não é disso que ele está falando. Né? Ele está falando exatamente daquelas pessoas que não têm mais o que se fazer por elas. E, em geral, né, em especial quando não tem condições, como é o caso dessas pessoas que ele vê na rua, essas pessoas, né, não têm por que ficar ocupando vaga de um leito de UTI quando tanta gente precisa. A gente sabe como é que essa conta funciona. Essa lógica certa ou errada é essa a lógica das coisas. Né? Então, ele vai até lá e pede a chancela de Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes diz que o projeto é benquisto e que no momento certo ele vai acontecer. Ele continua fazendo seu trabalho de divulgação, até que num dia, conversando numa roda de amigos, ele fala da sua proposta e uma senhora da sociedade, muito rica, diz: olha, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas o meu marido não permite que eu vá às comunidades e coisa do gênero. Então, pelo menos, eu vou financiar. E ela dá, ele diz, o equivalente hoje a R$200 mil para ele comprar um lugarzinho. E ele vai à área da Invasão, em Salvador, que é uma área bastante pobre, compra uma tapera, que é uma coisa caindo aos pedaços, e bota uma plaquinha na porta chamando Casa de Jesus. Esta casa não vai fechar as suas portas em nenhum momento, as portas ficam abertas, e o objetivo da casa era acolher aqueles que não tinham mais chance de sobrevida em qualquer hospital ou coisa do gênero. Me lembrei muito do trabalho de Paulo, né, do trabalho de Pedro, acolhendo na beira das estradas aqueles que não tinham mais, né, alguém por eles e coisa do gênero. Ele, Nilson, aí ele começa a procurar, não demora a achar. O primeiro morador desta casa, vou achar aqui, era um epilético que teve tantas crises de epilepsia que começou a ficar com o corpo deformado. Sofria de artritismo e reumatismo que consolidou praticamente todas as suas juntas. E todos os seus afazeres, desde alimentação e tudo mais, precisava ser feito com alguém o carregando. Chamava-se André, vivia em constantes crises convulsivas, tinha feridas na cabeça que não cicatrizavam e as feridas tinham um odor tão terrível que muitas das vezes tinham que banhar a cabeça dele com criolina para afastar os animais que entravam pela ferida. Esse foi o primeiro morador que chegou até lá. A segunda pessoa, o segundo morador, foi um psicopata vítima, chamado Aloísio, vítima de um derrame cerebral, que também não podia se mover e precisava que alguém levasse para todos os lados. Só para vocês terem uma ideia do trabalho que ele realizava. E uma coisa importante que Divaldo fala ali é a seguinte:
eu quero fazer um projeto para eu trabalhar, porque muitas pessoas fundam belíssimos projetos, obras sociais, e colocam as pessoas para trabalhar, e os seus fundadores não põem a mão na massa. Este é o meu trabalho da juventude, eu quero um trabalho para a minha juventude. Então ele diz que ele trabalha, sua rotina normal de trabalho, dá assistência à mansão do caminho, e ao invés de se recolher para dormir, durante muitos anos ele se dirigia à casa de Jesus para passar a noite tomando conta dos doentes, já que os voluntários não se prontificavam a ficar num lugar perigoso com tantas dificuldades no período noturno. Então, ele e Nilson passaram durante muito tempo noites na chamada Casa de Jesus, que não era um projeto para ser divulgado ou para que as pessoas trabalhassem, era um projeto para que ele trabalhasse. Ele fala, foi ali que eu aprendi. Foi ali que eu aprendi a dar banho doente, em assear aquele que não tem como se movimentar. Foi ali que eu aprendi a me humildar, porque eu sempre fui humilde, eu vim de uma família humilde. Mas a gente tinha aquele conforto do asseio, o conforto da vida regrada. E aquilo que a gente via ali não era alguma coisa que fazia parte da minha realidade. Então aquilo ali, eu diria, foi, ele diz isso, foi uma espécie de projeto de humildar-se, para que ele tivesse preparado para o que viria depois. Mas a história que ele conta é para chegar ao terceiro caso, e é esse que nos interessa. O terceiro caso foi de uma mulher, foi a primeira mulher recebida na casa de Jesus. A primeira mulher teve varíola, foi internada no isolamento, no hospital, e acometida de um câncer, precisa amputar uma das pernas. Quando ela é liberada, Divaldo está passando pela praça, próximo ao hospital, um homem moreno ao lado dela, que não, digamos, acudia a essa mulher, e ela vinha com um pedaço de pau, amparada nele, pulando, tentando chegar ao local do transporte. E ele dizia, essa mulher não tem condições de andar sozinha e tal, então ele oferece o ombro para ela apoiar. Quando ele pergunta onde ela mora, ele diz, não, mas é muito longe, ela não tem como chegar até lá. E aí ele para e observa, vai até um motorista de táxi e pede se ele poderia levá-la. Quanto é que custaria para levá-la? O dinheiro que ele tem com ele não dá nem para metade do que ele imaginou que fosse só a ida, a corrida de ida até o local. Aí o que o Divaldo faz? Pede ajuda, diz, olha, eu não tenho como pagar, mas se o senhor puder ajudar, ele pergunta, quem é ela? Ele diz, eu não sei quem é. Ah, se o senhor está fazendo por uma pessoa que não conhece, eu também posso fazer. E ele leva a mulher até lá. Era um lugar também pobre e chegou um momento que não dava mais para ir. Então o motorista ficou esperando para levar o Divaldo até um pouco mais longe daquele lugar. Quando a mulher chega à porta da casa, a filha dela, uma filha adotiva, não quer que ela entre mais com receio de que ela passe a doença para os filhos. E então, alguns minutos depois, joga um troço pela janela, que é um tantinho de roupa, né, uma trouxinha de roupa, para ela ir embora. E aí o Divaldo diz assim, você quer ir para a casa de Jesus? Ela disse, meu filho, não tem para onde ir, estou na rua, eu vou para qualquer lugar, né? E aí ele disse que leva ela para lá. Um dia, ela pede que Divaldo mexa nas coisas dela e ele pega um álbum de fotografias. Nesse álbum de fotografias, ela mostra o que foi o seu passado. Ela, na verdade, havia sido, deixa eu achar aqui para vocês, embaixatriz do Brasil no Egito, na Tchecoslováquia e no Uruguai, porque o marido dela, embaixador, foi um homem de muitas posses e tal. Ele não conta como, mas ele diz que, no final das contas, essa mulher termina nessa situação, né? Vocês ainda vão conhecer como é a morte dela, porque todos já chegam lá nessa situação. Vou ler esse trecho, é um paragrafinho bem curtinho. Essa criatura veio a morrer nos meus braços, como a maior parte dos outros. Sabem de quê? Vitimada de lombrigas. Morreu asfixiada. Foi a morte mais terrível que eu já vi nesta existência. Estávamos conversando. Ela começou a tossir e expeliu pela boca uma lombriga. Aí começou a vomitar, e eu fiquei apavorado. Peguei pelas axilas, levantei-a, mas ela morreu asfixiada, porque as lombrigas saíam pelo nariz, pelas bocas e todos os orifícios naturais. Tive um choque, fiquei tremendo por horas. Eu não pude fazer nada por ela. Em momentos, ela morreu. Teria sido salva, possivelmente, com um simples purgante de óleo, se nós soubéssemos do seu problema.
E aí, nesse momento, que o Divaldo faz uma reflexão muito importante, que a gente tem o hábito de querer determinar como é que as coisas vão acontecer. Mesmo ele, nesse momento, ainda jovem, fica se ressentindo da ideia de que não pôde fazer nada por ela, porque não percebeu isso, porque não conseguiu aquilo. E ele faz uma reflexão profunda, que eu acho que essa é a grande mensagem que o nosso amigo missionário consegue trazer com a sua própria história, com a sua própria existência. Que é o fato de que, com o tempo, ele aprende de que o trabalho da espiritualidade é orientado pela própria espiritualidade. Aquele que se põe a serviço não vem para determinar aquilo que ele deve fazer. Aquele que efetivamente é trabalhador na seara do bem precisa se entregar ao trabalho. E é curioso como das coisas mais simples até as mais complexas, a gente tem dificuldade de fazer isso. E olha que a gente reflete sobre isso, a gente discute isso, a gente lê isso, a gente ainda tem dificuldade de exercer isso nas pequenas coisas. Contar para vocês, a gente saiu de férias agora no final do ano, e aí levei as crianças ao circo. E aí, bom, vou dar um passo atrás. No final do ano, tinha aquela coisa de apresentar na escola, sabe? Peça da escola, não sei o quê, aquela coisa bonitinha, que nunca dá muito certo. Acho que a gente fica todo bobo, acha, né, tira foto e tal, é uma graça. Aí o meu filho disse assim, eu não quero participar disso, que isso é um mico, ficar fazendo esse negócio. Eu disse, meu filho, é uma oportunidade de você viver uma experiência que você não conhece. Vai lá, participa, ensaia, deixa de bobeira. Aí dei toda a força, né? O bichinho foi. Aí ele participou da coisa e tudo, fez direitinho, tá bom. Aí circo. A gente está no circo, devia ter assim umas 150, 180 pessoas e tal. Não é um circo mais humilde, mas era um circo, bonitinho, direitinho, espetáculo direitinho, tudo, gostei. Aí vem o palhaço, que eles sempre vão lá buscar alguém para poder, né, zoar alguém. E aí, então, palhaço. Adivinha quem foi que o palhaço do circo puxou lá para frente? O palhaço aqui, né? Gente, vocês sabem que quando eu fui, eu tremia, porque a ideia de estar ali naquele lugar, que é um espaço não conhecido, me apavorou, mas de imediato, me veio a cabeça. Eu incentivei o meu filho a participar daquele negócio que ele não queria. Se eu frear agora, eu vou estar dando mau exemplo para ele. Então, eu tenho que ir em frente, porque o meu filho tem que aprender a fazer as coisas, aquela coisa de querer determinar o que o outro precisa fazer. Então, eu vou para dar o exemplo. E fui. Assim você precisava ter visto. Ainda bem que ninguém gravou aquele desastre. E o palhaço fazia aquelas coisas até direitinho. Gostei do negócio lá. Pela primeira vez, eu acho que eu estava tendo para agora, não é possível. Improvisação. Improvisação me assusta, vocês não têm ideia, porque eu sou todo metódico e tal. Improvisação. E eu pensei, gente, eu tenho que interagir com esse palhaço, não vou parecer um bobo, meu filho vai dizer, tá vendo como é difícil? Aí comecei a interagir com o palhaço, né, e tal. Tá. O povo riu das palhaçadas do palhaço, riu das minhas, foi muito. Eu voltei dali para a cadeira, assim, me achando... Sabe, caraca, sabe na volta, quando pede para fazer a redação das férias, não sei o quê, eu falei, gente, meu filho vai mencionar na redação das férias o pai, não pai. Porque assim, eu bombei, achei que foi. Cheguei lá, empolgado, né, assim, filho, o que você achou? Meu filho com a cara fechada me disse assim, ridículo. Mas filho, ridículo, só de lembrar, me dá até uma secura. Mas, filho, ridículo, foi tão legal, tão isso, tão aquilo. Se, pai, você quis aparecer mais do que o palhaço. E eu achando que se eu ficasse apagadinho, ele ia achar horroroso, micho, sabe? Aquela coisa pobre. Aí eu fui naquela de participar com o palhaço. Isso é ridículo, você quis aparecer mais do que o palhaço. Eu digo, meu filho, não ia aparecer, eu interagi. Pai, deixa eu te explicar uma coisa. A função de quem vai ali com o palhaço é ser humilhado pelo palhaço. Eu não deixei barato. Eu falei, em casa a gente conversa sobre isso. Agora não é a hora. E aí, de verdade, eu percebi, porque assim, a gente tem que depois fazer uma leitura dessas coisas, dessas experiências agradáveis. E eu me dei conta de verdade que o que eu estava fazendo é
tentar descer goela abaixo do menino, que ele tinha que participar de coisas para as quais ele ainda não está despertado. Quem sabe algum dia isso vai acontecer, né? Mas ainda não está. Então ele acha ridículo interagir, ele acha ridículo aparecer. Aí eu fui perguntar para minha filha, porque afinal de contas tem que ter as duas opiniões, né? Eu digo, filha, o que você achou? Ela, maneiríssimo, pai. As mulheres têm sempre uma visão mais sensível das coisas, mais acertada. Eu acho que meu filho que não enxergou bem a situação, mas a minha filha adorou que a mulher tem uma percepção que é quase extrafísica, mediúnica ou não mediúnica, né? Tá lembrando que um dia eu estava dando aula e uma criatura está sentada. Aí daqui a pouco chegou uma dupla, assim, meio atrasada, 2 meninas também. Aí sentou atrás dessa que estava já ali desde o começo. Aí uma faz assim, dá um movimento assim, sabe daquelas pichadinhas para olhar? Aí olha assim, está parecendo um cofrinho. Pode falar cofrinho, né? Cofrinho pode. Aí olhou assim e tal, aí fez assim. Aí a outra do lado fez assim. O que foi? Aí ela diz assim. Aí essa faz assim. Aí as duas. Fizeram uma fofoca danada ali sem dar uma palavra, né? As mulheres têm uma percepção diferente assim das coisas, elas percebem rápido, né? Eu estou falando que a minha filha é mais sensível que o meu filho. Aí eu disse assim, querida, eu acho que está aparecendo o seu cofrinho. Ai, professor, começou a se ajeitar toda, né? Ai, para de brincadeira, professor, sai na frente, como é que o senhor sabe? Eu disse, porque eu sou médium. As outras nem perceberam que eu percebi que elas estavam fazendo isso. Depois da chegada desse professor, eu também tinha reparado. Mas só que foi elas que me disseram, né? Bom, mas aí, então, resumindo, a minha filha tem a percepção mais apurada, que as mulheres têm uma coisa assim de percepção, mas de fato é isso. A gente tenta sempre, a partir dos nossos valores, e até quando a gente quer fazer bem, sabe? A gente quer, claro que a gente quer melhor para filho, a gente quer melhor para marido, para mulher, para todo mundo. E na minha cabeça, né, esse mundo competitivo que a gente vive, esse mundo, eu quero que ele tenha oportunidade, que ele seja desinibido, e quero que a criatura faça, que ele apresente, que ele apareça. E o bicho ainda não está querendo aparecer, ele quer ficar quieto. Ele está na fase de achar que tudo é mico, dar a mão para o pai no shopping é mico, sabe essas coisas? Então, a gente não tem isso. O Divaldo vai falar. Esse trabalho que ele fez, que é um trabalho pouco conhecido, porque ele diz, olha que visão, né, de humildade. O trabalho da Mansão do Caminho é importantíssimo. Mas esse trabalho eu faço assim só perfumaria. O que eu faço basicamente é dar banho em algumas crianças e tal, porque quem labuta mesmo na rotina, né, com as crianças, com as mães, com todo mundo, são as pessoas que trabalham lá. Então, assim, eu precisava desse trabalho. E esse trabalho lá do Divaldo, com a chancela do nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, tem uma reflexão, uma fala do Dr. Bezerra para o Divaldo nessa oportunidade que eu acho que a gente precisa refletir. É aniversário da casa, né? E aniversário, não sei como é que vocês veem aniversário, mas para mim aniversário é um momento de reflexão. Para algumas pessoas comemorar e aquela coisa toda, a festa, não sei o quê, eu sou mais de aproveitar, porque a gente está fechando um ciclo, né? Aniversário é isso, tem cara de fechar ciclo, fechar períodos, a gente deu mais uma volta aí em torno do sol, então vamos aproveitar esse momento para poder refletir. E Dr. Bezerra promove uma reflexão com o Divaldo sobre essa questão da assistência na hora que chega, que é uma frase que muitos conhecem do Dr. Bezerra. Ele vai dizer que as pessoas pensam muito em obras, em fazer construções e plantas, 1000 coisas, enquanto estão discutindo, a caridade chega atrasada. Né? Essa é uma frase clássica do Dr. Bezerra. Não que a gente não deva fazer planos, vamos continuar. Durante o tempo em que se está planejando, os pobres estão morrendo. Então, vamos começar atendendo o pobre no fogão de tijolo até o dia que o planejamento que leva ao fogão elétrico seja possível. Eu não vou negar a vocês que eu acho que todo trabalhador da casa, todo trabalhador do Seja Barra,
tem que ter o comprometimento com os trabalhos da casa, com a viabilidade, com a manutenção, com a continuidade, com a qualificação dos trabalhos da casa. Já que a gente está falando de aniversário, a gente tem muita coisa para comemorar, né? Nós temos uma casa jovem, mas tem trabalhos sociais da maior relevância, que tem no rol dos seus assistidos uma quantidade enorme de pessoas. O trabalho que se faz aqui no domingo é belíssimo. O trabalho da cesta básica é de enorme relevância. E daí por diante, a gente começa a enumerar, a gente vai ver que é uma casa com trabalhos consolidados, com uma espiritualidade de escola que orienta esse trabalho. Mas a gente não pode ficar confortável nos trabalhos que já estão estabelecidos. Todos nós, e quem vem hoje visitar o SEJA, que leve isso também para a sua realidade, da Casa Espírita de onde provém, que a gente tem que ter o comprometimento com a continuidade, com a qualidade desse trabalho. E quando o Divaldo fala desse trabalho de assistência àqueles que morrem, ele de alguma forma demonstra que há todo o tipo de trabalho. Conversava com uma amiga que agora está fazendo a visita aos assistidos nas comunidades. Eu digo assim, não é muito para mim, assim, eu ainda não tenho essa coisa de ir à casa, porque a gente sai de lá com vontade de levar tudo, né? Falta isso, falta aquilo, dá vontade de levar tudo que falta. E a gente sabe como é que funcionam esses processos. O espírita, em especial, tem uma visão mais alargada de como é que funcionam essas questões. A gente sabe que nem sempre a assistência se dá pela entrega material daquilo que está faltando. Existe todo um processo até, né, não diria de merecimento, mas de preparação para que ele possa entrar numa outra etapa, o que vai acabar acontecendo com a ajuda da casa e da espiritualidade. E a gente tem projetos, né? E um projeto que especialmente me motiva, me cativa, é alguma coisa assim que fala forte ao meu coração, é a construção, falar que você já falou, do educandário, né? Eu sempre falo disso, sempre, quando a gente está discutindo a evangelização, a gente trata demais dessa questão, porque a gente tem que aprender a parar de enxugar gelo, né? A gente faz um trabalho de assistência que é magnífico, enquanto não vem o fogão elétrico, tem que trabalhar com fogão a lenha, né? A gente dá a cesta básica, a gente, né, tem aí a cozinha que orienta, que dá curso, que ensina, beleza. Mas a gente não pode ficar a vida inteira, né, dando peixe, como a Iraci fala. E aí a gente tem que interromper isso. Eu até tinha trazido hoje os slides e tal, desisti dos slides, porque eu coloquei nesse momento algumas fotos das comunidades, né, que são assistidas pelo SEJA. E aí achei que não seria bom, porque são fotos, são imagens que trazem uma realidade muito dura, né, e não tem o tom festivo que a gente gostaria de dar para hoje. Então, a gente precisa pensar de alguma maneira, em como interromper esses ciclos, porque quem trabalha com sociologia olha historicamente a vida dessas pessoas que são moradores de rua, que vivem em situações de favelização, e sabem que grande parte dessas pessoas que estão nesse contexto estão ali porque os seus pais ali também estiveram, e os seus pais ali estiveram porque, sua vez, os seus avós também ali estiveram. E isso gera um círculo vicioso que não é compatível com a preparação do mundo de regeneração que a gente vem observando. E não há, como muita gente diz, não é novidade, não há alternativa para tirar essas pessoas em situação de pobreza, senão pela educação. Há de se fazer algum tipo de assistência com aqueles que já estão aí em situação difícil, mas a interrupção desses ciclos só se dá por meio da educação. E esse é um projeto que não é um projeto, digamos, do SEJA, pessoa jurídica, da Iraci e tal, é um projeto da própria Joana. Estou errado? Eu acho que é isso, né? É isso. É um projeto da própria Joana. Existem projetos outros, né? A Casa de Passagem, você já falou de tudo isso aqui. Mas por que, primeiro, o educandário? Não sei, vou opinar, né? Vou opinar, estou aqui trazendo as minhas reflexões sobre o porquê disso. Porque não há outra maneira de interromper esses ciclos de dor que não pela educação. E para os menores, que são aqueles que virão nesse futuro, né, desse mundo já cada vez mais preparado, a gente precisa trabalhá-los de maneira especial. A quantidade de crianças que tem aqui no domingo é
enorme. Não estou nem falando já da Educandária, estou falando do que a gente já tem aqui hoje. E a quantidade de trabalhadores é também grande. O problema é que a quantidade de assistidos é cada vez maior. Então a gente precisa realimentar. Não é nada pior, nada pior na trajetória de vida de uma pessoa do que a falta de objetivos. Eu assisti essa semana a uma pessoa que está com problema de saúde, está com uma doença já bastante avançada e tal. E quando a doença se instala de forma muito severa no corpo, um dos primeiros sinais que a gente observa é que aquela pessoa que já percebe o fim da vida não faz mais tanto planos. E a gente percebe o quanto isso muda a estrutura orgânica do ser. Os olhos perdem o brilho. A vida não tem a mesma tenacidade. Então, a perda dos objetivos é algo gravíssimo para o ser. O problema é quando isso acontece, quando se instala no indivíduo sadio pelo menos do ponto de vista, né, da saúde física, talvez por questões espirituais, talvez por questões psicológicas, e aí vem a falta do objetivo. Ninguém precisa viver a falta do objetivo por falta de projeto. Porque, como eu sempre digo, os projetos existem. Esta casa tem trabalho pra caramba para todos aqueles que desejam trabalhar. E se a gente precisa fazer uma reflexão em momentos de aniversário, no momento em que uma pessoa muito querida, como o próprio Divaldo, não tem condições de vir a casa, a gente precisa lembrar do que as dificuldades orgânicas, né, de fazer, de estar ativo, de fazer as coisas, é importante. Então, a mensagem que eu acho que pode ficar é de que não deixar para amanhã, né, porque Divaldo, por exemplo, não fez isso, mas chega um momento em que a força física vai faltando. E a gente tem ainda, assim, tem muito trabalho, né, porque pode conversar com uma pessoa, uma conversa pode fazer muito bem a alguém. Mas o melhor momento do trabalho é sempre agora. É sempre agora. Esse é o melhor momento para a gente colocar em plano, para colocar em prática todos os planos que a gente realizou ou não, porque às vezes a gente não planeja tanto também, né? Mas a espiritualidade orienta. O trabalho no bem traz como primeiro beneficiado aquele que trabalha. Esse é o convite para mais um ano de jornada que se inicia, o ano de 2016. Alguns falam em ano de dificuldade. Dr. Bezerra tem uma psicofonia magnífica disponível no YouTube que vai falar que a crise é o melhor momento que um espírito pode ter disponível para o seu crescimento. Porque em momentos de escassez de dinheiro, esse é o melhor momento para você treinar a simplicidade. O momento em que você está com doença é o melhor instante da sua existência para você valorizar a saúde. Então, crise, na verdade, é uma crise material, porque do ponto de vista espiritual, estamos sendo chamados no melhor momento para realizarmos a nossa transformação interior pela necessidade do trabalho, porque certamente serão muitos os necessitados que virão em busca das casas espíritas e das demais instituições religiosas. E, ou seja, é aqui um ponto de luz na Barra da Tijuca e toda a região, de alguma forma, encaminha essas pessoas. Divaldo, certa vez, ficou muito chateado com isso, porque em toda a Bahia, quando alguém não podia ajudar, ele mandava para a Mansão do Caminho. Ele disse, caramba, a pessoa não faz nada, e aí manda para cá, porque a gente lá aqui ajuda. Só que chega um momento que esgota, o recurso esgota, e a gente não tem como ajudar. E aí Joana disse para ele, não fica chateado não, porque toda vez que alguém lembra de você... aí eu esqueci o resto da história, mas... horroroso contar a história pela metade, né? Mas é uma coisa boa no final. Tem um negócio bom no final. É alguma coisa... Se alguém lembra em você para fazer o bem, é porque você está indo bem de volta. Mais ou menos assim. Tá? Ah, mas tem negócio lá descrito no livro é escrito no livro de alguma coisa lá e tal. Leia O Semeador de Estrelas. Tá? Também é uma boa estratégia, dizer, não vou contar o final, tem que comprar o livro para poder ler O Semeador de Estrelas, para saber, está escrito onde mesmo? Onde tem que ler. Né? Isso aí, Semeador de Estrelas. E é isso, aí eu percebo já isso, uma vez eu vim ali da Olegário, e aí, ali, que eu sou difícil de nome.
Aí vinha ali pelo Olegário, aí uma pessoa disse assim, você não sei quem. Aí uma pessoa disse assim, sentada ali lanchando, disse assim, tem uma instituição ali à frente, bate lá, que provavelmente eles têm alguma coisa para você. Me lembrei dessa história do Oswaldo. Quer dizer, o Seja, pouco a pouco, vai sendo, porque já é mesmo, uma instituição de referência que as pessoas lembram quando alguém precisa. E ele não pode, ou não sabe, ou não quer ajudar, eles lembram da gente. Porque somos essa família. Para fechar, vamos só falar aqui, eu vou ter que fazer de memória. Nesse livro, nesse mesmo trecho que a Joana fala, para fechar, que ela fala dessa coisa da psicografia, como a continuidade do trabalho, quando ele não puder chegar, ela fala para ele da família espiritual, ela fala aquilo que Iraci fala, que Joana fala nas psicofonias. Olha, são muitas as almas afins, as almas com quem eu tenho profunda afinidade e que me são muito caras, que eu quero ajudar. E há muitas delas, eu as levo pelas minhas próprias mãos a esses núcleos de trabalho, né? Aquelas a quem eu não posso chegar diretamente, porque em alguns lugares são mais ermos mesmo até dessas atividades, para esses fica a psicofonia. Mas a gente tem alguma coisa mais concreta ainda, que são as portas dessa casa aberta. E ela vai falar, todos esses espíritos são conduzidos sob a batuta de Francisco de Assis e com o objetivo de seguir o mestre da Galileia. Então, a proposta, Joana já é magnífica, mas a proposta é ainda maior do que ela, porque a proposta é nos conduzir ao Mestre Jesus. A gente agradece profundamente a presença de todos, pedimos mais uma vez desculpa aí pela distonia e tal, mas, pelo menos eu não paguei tanto mico quanto no circo, isso eu posso garantir. Jesus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus.